A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a mais um canal da CCB no ar no YouTube. Este canal tem parceria com o CCB Sem Reforma, o canal da família cristã. Nós vamos abordar um assunto muito interessante. Irmão Paulo blasfemou contra o Espírito Santo na palavra pregada por, olha só, irmãos, por Valdir de Tanagra, e a última oração feita por Isaías de Francisco Morato. A pergunta e acusação do nosso irmão Isaías de Francisco Morato. Ele ficou chateado porque chamei ele de pastor da Nova CCB. Nova CCB não existia comunidade cristã no Brasil. Então ela não pode ser nova. E sendo o slogan Nova CCB, isso faz referência à congregação cristã no Brasil. Então, por palavras, por símbolos subliminares, Isaías de Francisco Morato quis dizer que estaria nascendo uma nova congregação cristã no Brasil. Não afirmando, mas por palavra subliminar, né? Quem se lê Nova CCB já logo vai falar. Nova CCB é a congregação cristã no Brasil, é uma nova igreja? Não. Ele fez a comunidade cristã no Brasil e colocou o N na frente, para dizer, né, que é Nova CCB. Mas, então, eu fiz um vídeo, nossa querida Irmandade aí, Deus abençoe, compartilharam e deu muitas visualizações. E veja bem, irmãos, e nós vamos abordar esse vídeo hoje referente ao que o nosso irmão Isaías de Francisco Morato. O irmão Isaías de Francisco Morato, pastor da Nova CCB, a comunidade cristã no Brasil, ele ficou chateado por eu não falar que ele é ancião da Nova CCB, que eu mencionei ele sendo pastor. Bom, irmãos, pelo que eu saiba, a não ser se eu esteja enganado, então me corrija, irmão Isaías, que eu saiba, quando a pessoa é ancião, ele é levantado, ele é ordenado por um outro ancião. Eu não sei se o irmão foi ordenado a ancião na congregação cristã no Brasil. Cooperador, eu acho que o irmão foi, mas ancião, o irmão se auto-ordenou na sua nova igreja. Até aí, beleza, tudo bem. O irmão fez um vídeo tomando café, né? Logo cedo, o irmão ficou preocupado, não esperou nem tomar café, o irmão já foi tomar café. Então eu tô com café da tarde, irmão, falando pro irmão educadamente, né? Quero que o irmão pense e saiba, e os nossos inscritos, em que aqui não há nenhum debate e eu não tenho nada contra a pessoa do irmão. O irmão é uma pessoa formidável, né, pai de família, uma pessoa, nunca tive atrito, graças a Deus. A gente está aqui na internet, não é para ter atrito com os nossos irmãos, né? Essa parte do pastor, irmãos, eu falei que o irmão era pastor, não sei porque o irmão se sentiu tão ofendido, que pastor é um cooperador, é um ancião, né? Apesar que nós, na congregação, sabemos que o sumo pastor é Jesus Cristo, né? Esse título, só se obter esse título para alguém que queira ministrar uma igreja e que ponha esse título, né, para cuidar das ovelhas, que na realidade as ovelhas são cuidadas por Jesus Cristo, aquele que veio aqui na terra, padeceu dura morte no madeiro da cruz, para nos dar o direito da salvação. E o irmão mencionou em seu vídeo em que eu blasfemei contra o Espírito Santo porque eu fiz uma crítica
sobre uma pregação que o nosso querido irmão Valdir de Itanagra, né? Valdir de Itanagra e o próprio Isaías leu, fez a oração final. Quando eu não critiquei o andar do culto e não critiquei a palavra que o nosso irmão Valdir de Itanaga estava pregando. Eu não falei para ele que ele estava pregando errado. Eu não falei para ele que ele estava pregando de uma forma que eu não aceitava aquela pregação. Quem sou eu? Quem somos nós, né, irmãos? Se o homem, como diz o nosso irmão Isaías de Francisco Morato, foi pregado pela guia do Espírito Santo, e se foi pregado pela guia do Espírito Santo, foi dentro da congregação. Então, o nosso irmão Isaías de Francisco Morato acabou aí mostrando para os seus inscritos e mostrando para todos em que ele sabe que na congregação cristã no Brasil a palavra é pregada sim pelo Espírito Santo. O quanto o nosso irmão Isaías falar, porque eu critiquei o andamento do culto. Como eu critiquei o andamento do culto? Pelo barulho, né? O irmão ali abraçar um outro e mandou tocar o órgão no mesmo horário e ficou um lá pulando, outro pulando, irmão subindo no púlpito junto com o pregador. Ficou muito movimento em pouco espaço, né, irmãos? E eu critiquei foi a ação dos irmãos neste culto, não a palavra em si. Eu sou de uma opinião, irmãos, que aquele que levantar pela carne, eu pego pelo Espírito. Porque ali, se foi aberto em nome do Senhor Jesus, então Deus cumpre na vida. Mas eu critiquei foi o andamento do culto, o jeito, a liturgia que foi feita aquele culto, uma liturgia que foge totalmente das diretrizes da congregação que está no Brasil. Nós temos aí, eu tenho orgulho de falar para a nossa querida Irmandade, para os apreciadores da obra de Deus, para as almas testemunhadas, que a congregação é tudo na doutrina, tudo na disciplina, tudo na decência e tudo nos conformes e padronizamento. Padronizamento este em que homem de um lado, mulher de um outro, a organista chega meia hora antes, toca meia hora deixando a igreja preparada na comunhão. Após isto, 3 hinos, oração, testemunho, hino para a palavra de Deus, hino da despedida e os últimos hinos dos músicos se despedindo também. Este é o nosso dia a dia. Quando nós entramos dentro da casa do Senhor, temos que ter comunhão com Deus. E Deus não está no alvoroçamento, na bagunça, na dissensão, na profecia. Sim, isto é profecia que pode ali na hora da eloquência, porque está todo mundo pulando ao mesmo tempo, pregar algo, profetizar algo que vai deixar muitas almas abatidas posteriormente. Irmãos, olha só, e eu critiquei foi esta parte. Por quê? Porque a congregação que está no Brasil soltou o artigo 16 da reunião de aconselhamento, onde dizia que os irmãos tinham que tomar cuidado ao oferecer a palavra para músicos, para encarregados regionais, para encarregados de orquestra regionais locais, para ex-cooperadores e para ex-anciães. O qual, então, logicamente, os ex-anciães, os ex-cooperadores, ficaram, né, na bronca. E esses músicos, não são esses músicos que Deus levanta com a palavra e que prega e que aquele pregador daquela localidade já conhece. Irmão fulano de tal, Deus dá a palavra para ele, mas ele prega o que Deus dá. O irmão encarregado de orquestra, Deus sempre usa dele, mas né, o irmão sabe, a igreja sabe que o servo de Deus faz a vontade de Deus. Mas existe até esses irmãos, músicos, encarregados de orquestra, que levantam pela carne e são profetas, usam de profecias e que vai complicar o meio da congregação. Porque essa obra é santa, maravilhosa. Irmão Isaías, não fica com raiva,
Também estou tomando um cafezinho da tarde, não com queijo, não com chocolatado, que não deu tempo, né? O irmão levantou cedo, o irmão falou, deixa eu fazer um vídeo refutando o irmão Paulo sobre o vídeo que ele fez sobre este culto em que na década de 90, irmãos, repercutiu bastante. E veja bem, naquela época a gente já via o ministério sentar, advertir, deixar um termo geladeira aqueles cooperadores que desobedeciam. Irmãos, eu estou falando isso porque até nos anos 2000, 2010, né, tem cooperador de jovem que não obedece. Eles acham que porque é do ministério eles podem passar por cima de tudo e de todos. E não obedece. E tem cooperador de jovens aí, irmãos, vou falar para o irmão, que está novos cooperadores jovens, que estão aí mais de 10, 15 anos como cooperador de jovem, não foi para cooperador de adulto e nem ancião por querer ser rebelde no ministério. Os irmãos têm que viver em união. E a congregação não é uma igreja de brincadeira e de batida nas costas. Então, irmão Isaías, o irmão não fica chateado. O irmão diz que o irmão é ancião e eu chamei o irmão de pastor. Eu creio que igrejas fora do meio da congregação, da liturgia, tem esses termos de pastor, reverendo, presbítero, né? Mas pastor é a mesma coisa, né? É que eu não vejo o irmão como ancião, né? Se o irmão é ancião, era na congregação. E se era na congregação, o irmão não pode ser nessa nova igreja, sendo ordenado na congregação, porque quando se sai da congregação, o ministério vocês entregam. Vocês passam a ser um homem sem ministério fora. Aí o irmão abriu a sua própria igreja, mediante aí o Ministério Jandira, que mesmo o Ministério Jandira houve racha, houve briga, houve dissessões no meio da desidente. Olha só, irmão, irmãos que saem da congregação chateado, se rebelaram, fizeram o Ministério Jandira e ali no Ministério Jandira se rebelaram ali dentro. Isso então não é o problema da congregação, não é problema de Ministério Jandira, CCA, Nova CCB. O problema é do homem. Você pode ir para uma outra igreja. Se você for com esse mesmo pensamento, você não vai dar certo. Outra igreja para você vai ser pequena. Então, fica aqui essa reflexão no Portas Abertas. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, queridos.